Deus diz: filho querido, dê-me apenas 2 minutos do seu tempo, é só disso que preciso. Você já parou para pensar que talvez tudo que esteja faltando na sua vida seja apenas uma pausa? 2 minutos, nem mais, nem menos. É só isso que Deus está te pedindo agora. Não é dinheiro, não é perfeição, não é uma vida sem erros, é só o seu tempo. Porque nesses 2 minutos algo pode acontecer. Algo que os médicos não explicam, que a lógica não alcança, mas que o céu já preparou para você. Talvez você esteja cansado de lutar, de esperar, de acreditar, mas e se esses 2 minutos forem o começo da sua virada? Essa mensagem não apareceu na sua tela por acaso. Se você chegou até aqui, é porque há uma promessa querendo ser cumprida, uma bênção esperando um sinal teu, uma transformação pronta para acontecer. E tudo isso começa com um simples gesto: parar, ouvir e deixar Deus falar. Se essa mensagem já tocou o seu coração, não vá embora sem se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso urgente. Em 2 minutos, Deus muda destinos. Escreve essa frase aqui embaixo, nos comentários, como um compromisso público com o que Deus está prestes a fazer na sua vida. Vamos declarar juntos promessas de Deus com base em Efésios 3:20. Existe uma promessa em Efésios 3:20 que muda completamente a forma como enxergamos as limitações da vida. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Você já parou para refletir nisso? Deus não trabalha com o mínimo, Ele opera no infinitamente mais. Isso significa que, mesmo quando você acha que está pedindo algo grande, Ele já está planejando algo ainda maior. Mas tem um segredo aqui. Essa promessa é ativada pela fé. Não é sobre o que você merece, é sobre o que Ele quer te entregar. E quando a gente crê de verdade, mesmo sem ver, a resposta chega e vem carregada de milagres, honra e transformação. Se hoje parece que nada está acontecendo, talvez seja só o céu se organizando para te surpreender. A promessa está de pé. Ela não expira, não falha, não depende do tempo humano. Deus age além do que você espera e exatamente quando você mais precisa. Confiança plena no poder de Deus, além das expectativas humanas. Confiar em Deus de verdade é uma das decisões mais ousadas que você pode tomar. Porque não se trata de entender, mas de entregar. A lógica humana quer provas, quer garantias, quer controle. Mas a fé verdadeira começa onde termina o controle. Deus age nas brechas da nossa limitação. É quando a gente já tentou de tudo e nada funcionou, que Ele entra em cena e faz o impossível parecer simples. Sabe aquela situação que você já decretou como perdida? Pois é, Deus ainda vê propósito nela. A expectativa humana enxerga muros, Deus enxerga portas. Enquanto você está tentando entender o como, Ele já tem pronto o quando. Mas para isso é preciso descansar nele. Não é uma fé teórica, é uma fé de ação. É acordar, respirar fundo e dizer: Senhor, eu não sei como vai ser, mas eu confio em Ti. Essa confiança move o céu. É ela que transforma desespero em milagre e escassez em provisão. E o melhor, não depende da sua força, mas da fidelidade dele. Milagre financeiro e libertação de dívidas. Falar de milagre financeiro não é sobre ganância, é sobre libertação. Deus não quer ver ninguém escravizado por dívidas, aflito com boletos, envergonhado por não conseguir prover o básico. Ele é um Pai generoso e justo, que se importa com cada detalhe da nossa vida, inclusive com as finanças. Só que o milagre não começa no banco, começa no coração. Antes de chegar à conta bancária, Deus transforma a mente. Ele ensina a honrar, a plantar com sabedoria, a administrar com responsabilidade. E então, Ele libera os recursos. Às vezes, vem por uma porta de emprego inesperada, uma dívida renegociada, uma ajuda que parecia impossível. Mas o fato é, quando Deus decide liberar, nada pode impedir. Se você está sufocado por dívidas, saiba,
Isso não é seu fim, é o começo de um testemunho. Ore com fé, declare a provisão e comece a agir com sabedoria. Deus vai te tirar do vermelho e te ensinar a viver no verde da abundância e da paz. Transformação profunda e novos caminhos de prosperidade. A verdadeira prosperidade não começa com dinheiro, mas com uma mudança interior. Deus não entrega promessas a corações despreparados. Ele primeiro transforma a raiz antes de fazer florescer o jardim. Por isso, às vezes, antes da abundância vir para fora, vem um processo por dentro, um ajuste de valores, uma cura nas emoções, um despertar espiritual. Muitos querem a bênção sem o preparo, mas Deus ama tanto você que Ele não te dá algo que vai te afastar dele. Ele te molda, te fortalece e só então te entrega. E a transformação é contínua. De repente, você começa a pensar diferente, agir com mais propósito, se cercar de pessoas que te levantam. Isso já é Deus te conduzindo para um novo tempo. Novos caminhos de prosperidade se abrem quando você decide caminhar na direção da vontade de Deus. Não se trata de fórmula mágica, mas de viver com propósito. E quando a vida tem propósito, até o que era escasso começa a transbordar. Prosperar é mais do que ter, é ser pleno em todas as áreas. Bênçãos espirituais, proteção contra inimigos e consolo divino. As bênçãos mais valiosas da vida não são as que se contam em cifras, mas as que sustentam a alma. Paz em meio à guerra, proteção silenciosa no meio da batalha, consolo quando ninguém mais entende sua dor. Tudo isso é presente espiritual vindo direto do coração de Deus. Às vezes, o maior milagre é continuar de pé quando tudo ao redor está desmoronando. E é aí que entra a proteção divina. Você nem imagina quantos ataques foram cancelados antes mesmo de te alcançarem. Enquanto você dorme, há um Deus que vela por ti. Inimigos se levantam, mas caem diante da presença dele. Pessoas podem até tentar te derrubar, mas nenhuma arma forjada prevalecerá sobre alguém guardado pelo Altíssimo. Além disso, Deus não apenas protege, Ele consola. Nos dias em que ninguém nota suas lágrimas, Ele vê. Quando falta abraço, Ele cobre com paz. Quando a alma geme em silêncio, Ele responde com esperança. Bênçãos espirituais são invisíveis, mas transformam tudo por dentro. Renovação da fé durante os tempos difíceis. A fé é como uma chama, às vezes forte, viva, aquecendo tudo ao redor. Mas em outras, parece que está prestes a se apagar. E é justamente nos tempos difíceis que mais precisamos reacendê-la. Quando tudo parece escuro, quando os ventos sopram contra, quando as orações parecem não passar do teto, é aí que Deus sussurra: eu ainda estou aqui. Renovar a fé não é negar a dor, é decidir continuar apesar dela. É olhar para cima quando tudo ao redor diz que acabou. E sabe de uma coisa? Deus honra essa escolha. Ele não busca perfeição, busca disposição. Se hoje sua fé está cansada, fragmentada, quase sumindo, saiba que ainda há esperança. Comece com passos simples, um louvor sincero, uma leitura de salmos, uma conversa franca com Deus antes de dormir. A fé se alimenta desses pequenos gestos. E quando você menos perceber, aquela chama que parecia apagada vai arder de novo, mais forte, mais viva, pronta para sustentar a sua vitória. Valorização da oração e da comunhão diária com Deus. Oração não é obrigação religiosa, é relacionamento. É como sentar na mesa com um pai que conhece cada detalhe seu e ainda assim quer te ouvir todo dia. Às vezes, a gente pensa que precisa de palavras bonitas, de rituais, mas Deus só quer verdade. Uma conversa simples, honesta, do jeito que você é. Quando você transforma a oração num hábito diário, tudo começa a mudar. Sua visão clareia, o coração desacelera, as decisões ganham direção. E mais, você se fortalece para enfrentar o que for. Não espere o caos chegar para orar.
Ore na calmaria também, porque é aí que você constrói a base para aguentar a tempestade. Quer começar? Separe 5 minutos por dia. Leia um salmo. Agradeça por algo simples. Fale das suas lutas. Pode até anotar num caderno, como um diário com Deus. Aos poucos, isso vira comunhão. Não religiosidade, mas intimidade. E quanto mais você fala com Ele, mais aprende a ouvir. E acredite, quando Deus fala, tudo muda. Libertação emocional de relacionamentos tóxicos e enganosos. Nem toda conexão é bênção. Às vezes, aquilo que parecia amor vira prisão e o que parecia amizade vira veneno disfarçado. Deus não te chamou para viver preso a dores emocionais disfarçadas de cuidado. Ele quer te ver livre. Livre de manipulação, de cobranças injustas, de pessoas que drenam sua paz e distorcem sua identidade. A libertação começa quando você entende que o amor de Deus por você é maior do que qualquer história que terminou mal. Relacionamentos tóxicos não têm poder de definir seu valor. E por mais que doa cortar laços, há cura na separação. Deus tira, sim, algumas pessoas do seu caminho. Não é castigo, é proteção. Se você sente que está preso a algo que só te afasta de quem você é em Deus, comece a orar por sabedoria e força. O Espírito Santo vai te dar discernimento. E quando você der o primeiro passo rumo à liberdade, o céu vai te sustentar. Relacionamentos saudáveis nascem quando você aprende a se amar do jeito que Deus te ama. Deus como provedor, consolador e protetor incondicional. Deus não é só um pai que dá, Ele é um pai que cuida de tudo. Ele provê quando falta, consola quando dói e protege quando você nem percebe que está em perigo. Às vezes, a gente busca em pessoas aquilo que só Deus pode oferecer, segurança verdadeira. E quando a vida desmorona, é Ele quem estende os braços e diz: eu continuo aqui. Como provedor, Deus abre portas onde só existiam muros. Ele usa meios improváveis, pessoas inesperadas e até crises para trazer aquilo que você mais precisa. Como consolador, Ele não silencia a dor, mas transforma a lágrima em força. Você pode até chorar, mas nunca estará sozinho. E como protetor, Ele age nos bastidores. Aquela porta que não se abriu, foi Ele te livrando. Aquele relacionamento que acabou, foi Ele te guardando. Deus é incondicional. Ele não desiste de você. Mesmo quando você se afasta, Ele continua perto, esperando o seu retorno com amor e braços abertos. Reconhecimento do valor pessoal e identidade em Deus. Você não é o que os outros disseram. Não é a rejeição que viveu, nem os erros que cometeu. Sua identidade não está nas opiniões alheias, mas no olhar de quem te criou. Deus te conhece desde o ventre e viu valor em você antes mesmo de você provar qualquer coisa. Seu valor não é negociável. O problema é que o mundo tenta te rotular o tempo todo. E se você não tiver certeza de quem é em Deus, acaba acreditando em rótulos mentirosos. Mas quando você mergulha na palavra, descobre que foi escolhido, separado e chamado por nome. Você é filho amado, herdeiro de promessas, templo do Espírito Santo. Isso muda tudo. Quer resgatar sua autoestima? Comece a se ver como Deus te vê. Declare sobre si as verdades da Bíblia. Leia Efésios, Salmos, Isaías 43. Toda vez que você repetir essas promessas em voz alta, vai reprogramar sua mente e fortalecer seu espírito. Quem se enxerga com os olhos de Deus anda com mais propósito e vive com mais coragem. Esperança e fé diante da rejeição, dor e solidão. A rejeição dói, a solidão corrói em silêncio. E a dor, quando não é tratada, vira uma prisão invisível. Mas há uma esperança que sobrevive até nos vales mais escuros, a presença de Deus. Quando todos viram as costas, Ele permanece. Quando ninguém te ouve, Ele escuta até os pensamentos que você nunca ousou dizer em voz alta.
A fé em Deus é o fio que nos segura quando tudo desaba. E não é preciso fingir força. Deus não exige perfeição. Ele acolhe sinceridade. Então chore, fale com Ele, conte sobre a dor, porque é nesse ambiente real, cru, que Ele age com mais intensidade. Ele não te rejeita. Pelo contrário, te escolheu desde o princípio. Você pode ter sido deixado por pessoas, ignorado por aqueles em quem confiava, mas nunca foi esquecido por Deus. E enquanto você continua confiando, mesmo entre lágrimas, o céu está se movendo a seu favor. Sua história ainda não acabou. Rejeição não é ponto final, é só vírgula no roteiro que Deus está escrevendo com glória e vitória. Restituição, honra e elevação espiritual como recompensa pela fidelidade. Deus não ignora o que você passou em silêncio. Cada lágrima, cada renúncia, cada vez que você escolheu obedecer mesmo sem entender, tudo isso está sendo contado. A fidelidade que você teve nos bastidores será honrada em público, porque o Deus que vê no secreto é o mesmo que exalta no tempo certo. A restituição divina não devolve apenas o que foi perdido, ela multiplica o que te roubaram, a paz, a alegria, as oportunidades. Deus vai devolver de forma dobrada. Mas tem mais, com restituição vem honra. Aquele que foi humilhado será exaltado. O que foi esquecido será lembrado. E essa recompensa não é só material. A elevação começa por dentro. Deus te amadurece, te fortalece, te eleva espiritualmente. Pessoas vão olhar para você e perceber a diferença, não pelo que você tem, mas pelo que você carrega. A fidelidade constrói alicerces para a glória de Deus se manifestar sem medidas. Cura emocional e física através do Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas uma presença suave. Ele é força ativa, poder restaurador. Quando ele entra, nada permanece quebrado. Feridas emocionais profundas, dores que palavras não explicam, traumas guardados há anos. Tudo isso pode ser tocado e curado por essa presença. E o mais lindo é que ele faz isso com amor, sem pressa e sem pressão. Às vezes, a cura começa com um choro inesperado durante uma oração. Outras vezes, com uma paz que invade do nada e parece sussurrar: vai ficar tudo bem. O Espírito Santo sabe onde tocar. Ele vai fundo, onde o psicólogo não acessa, onde o médico não alcança. E sim, ele também cura o corpo. A enfermidade que a medicina não explica, ele desfaz com um sopro. Quer experimentar isso? Comece a buscá-lo de verdade. Coloque um louvor, leia a palavra, se entregue na adoração. Fale com ele como com um amigo. A cura é um processo, mas também é uma promessa. E quando o Espírito Santo encontra espaço, ele não só cura, ele transforma a casa inteira. Papel do crente como luz e sal da terra. Com missão divina, você não está aqui por acaso. Deus te colocou neste tempo, nesta geração, com uma missão divina. Jesus disse que somos a luz do mundo e o sal da terra. E isso não é metáfora bonita, é identidade. Luz ilumina onde há escuridão. Sal dá sabor, preserva, cura. E é exatamente isso que o mundo precisa, de pessoas que carregam a presença de Deus em tudo que fazem. Não precisa de microfone, púlpito ou grandes plataformas. Sua missão começa onde você está. No trabalho, em casa, na escola, no ônibus. Ser luz é tratar com respeito quem ninguém vê. É levar esperança numa conversa rápida. É manter a integridade quando tudo ao redor está corrompido. Deus te chamou para ser referência, não reflexo. Quem vive com Ele carrega algo diferente e o mundo percebe. Então, se você sente que está apagado ou sem propósito, lembre-se, você carrega dentro de si a chama que o mundo precisa enxergar. Viva com intenção, porque seu simples existir já carrega transformação, guerra espiritual e vitória garantida para os que confiam.
A vida espiritual não é um passeio no parque, é uma batalha diária. E o inimigo não está preocupado com quem vive no conforto, mas com quem carrega propósito. Por isso, quanto mais você se aproxima de Deus, mais o combate se intensifica. Mas aqui está a boa notícia: a guerra é real, mas a vitória já foi decretada. Deus nunca te chamou para lutar sozinho. Ele te dá armas espirituais, a oração, a palavra, o jejum, a fé. Quando você usa essas ferramentas, o céu se movimenta, e mesmo que você esteja em meio ao fogo, há um quarto homem contigo, como na fornalha de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. O segredo não é não lutar, é saber quem luta com você. Quando você confia, mesmo sem ver saída, Deus entra com estratégia. E às vezes, a maior arma que você tem é o silêncio. Outras vezes, é a adoração em meio ao choro. A batalha pode até parecer perdida, mas quem confia no Senhor sempre termina de pé. Coragem para enfrentar o passado e libertação de traumas. Muita gente tenta seguir em frente, arrastando o peso de um passado mal resolvido. Só que não dá para viver o novo quando ainda se está preso ao que passou. E sabe de uma coisa? Deus não quer que você fuja do seu passado. Ele quer te curar através dele. Mas isso exige uma palavra: coragem. Encarar os traumas, as culpas, os erros, os abusos não é fácil, mas é necessário. Fingir que está tudo bem não gera cura. O Espírito Santo quer te conduzir num processo de restauração que começa com a verdade. E nessa jornada, Ele não te expõe. Ele te liberta. Ele pega os pedaços quebrados e monta algo ainda mais bonito. Quer começar? Fale com Deus sobre aquilo que você evita até de pensar. Escreva, ore, busque ajuda se precisar. Liberte o perdão. E saiba, nada no seu passado é grande demais para impedir o plano de Deus no seu futuro. O trauma pode ter marcado sua história, mas Deus vai usar até isso para mostrar que é especialista em redenção. Chamado à ação com ousadia, fé e obediência. Chega uma hora em que não dá mais para só ouvir, refletir e esperar. Deus está te chamando para agir. E essa ação precisa de 3 ingredientes: ousadia, fé e obediência. Ousadia para sair do lugar. Fé para continuar mesmo sem ver. Obediência para seguir a direção, mesmo quando parece ilógica. Você acha que Davi venceu Golias porque era forte? Não. Ele venceu porque teve coragem de obedecer e fé para enfrentar. E é assim com você. Tem situações que só vão mudar quando você der o primeiro passo. Quando você falar, mesmo com medo. Quando você sair da zona de conforto e confiar que Deus vai no caminho. A promessa é real, mas quem vive o cumprimento é quem responde ao chamado. Não espere tudo estar perfeito. Deus não escolhe os mais preparados. Ele prepara os que dizem sim. E quando você age em obediência, o céu se movimenta. Porque fé não é só acreditar, é agir como quem já viu acontecer. Promessa de abundância, alegria e milagres diários. Muita gente pensa que milagre é só quando o mar se abre ou o cego enxerga. Mas Deus também age nas coisas pequenas. Um livramento silencioso, uma resposta inesperada, uma paz que chega do nada. Milagre não é evento raro, é consequência de quem vive em aliança com Deus. A promessa dele não é só sobreviver, é viver em abundância. E abundância não é só dinheiro. É ter alegria mesmo em tempos difíceis. É ter fé que não depende de circunstâncias. É ter propósito todos os dias. Quando você se alinha com o céu, os milagres passam a fazer parte da sua rotina. Quer experimentar isso? Acorde agradecendo. Ore antes de decidir. Busque a presença antes de buscar soluções. E esteja atento, porque Deus vai falar nos detalhes. Vai abrir caminhos onde não havia. Vai derramar alegria onde só havia peso. Ele prometeu vida em plenitude. E Ele cumpre, todos os dias. Vitória sobre o medo, a insegurança e os ataques do inimigo. O medo paralisa. A insegurança faz a gente duvidar até do que Deus já confirmou.
e os ataques espirituais tentam nos fazer recuar. Mas há uma verdade que você precisa gravar. Quem está em Cristo não luta por vitória, luta a partir da vitória. Jesus já venceu, e quem anda com ele carrega essa autoridade. O inimigo vai tentar usar suas fraquezas contra você, vai soprar mentiras, alimentar dúvidas, provocar quedas. Mas ele só vence quando você se esquece de quem é. Por isso, alimente sua mente com a palavra, declare promessas em voz alta, cubra-se com oração. O medo não resiste a um coração cheio da presença de Deus. Toda vez que você escolhe confiar, mesmo tremendo por dentro, o céu se fortalece em você. Sua vitória começa com uma decisão: não recuar. Levante-se, ore como quem já venceu. Caminhe como quem carrega um propósito. O inimigo pode até rugir, mas quem tem o leão da tribo de Judá ao lado não se intimida com sombras. Deus como amigo íntimo, constante e confiável. No meio de tantas conexões superficiais, saber que Deus deseja ser seu amigo íntimo é algo poderoso. Ele não é um juiz distante, nem um ser que aparece só em momentos de crise. Ele quer caminhar com você, ouvir suas alegrias e angústias, rir das suas piadas internas e te consolar nos dias em que nem você entende o que sente. Deus é constante. Quando todos mudam, ele permanece. Quando suas emoções variam, ele continua firme. Você pode confiar nele como confia no melhor amigo. E mais ainda, porque ele não traz segredos, não abandona na dor e nunca vai te rejeitar. Pode conversar com ele no trânsito, na fila do banco ou enquanto lava a louça. A presença dele cabe em qualquer lugar. E o mais lindo é que quanto mais você compartilha a vida com Deus, mais percebe que ele sempre esteve lá. Ele te entende sem precisar de muitas palavras. Sabe quando você está fingindo que está bem e mesmo assim escolhe ficar. Porque a amizade dele não depende do seu desempenho, mas do amor que ele tem por você. Agora me diz, depois de tudo isso, o que está te impedindo de dar esse passo de fé? Talvez você tenha ouvido tantas vozes negativas, passado por tantas decepções, enfrentado tanta dor, que acabou duvidando até das promessas mais lindas que Deus fez para você. Mas hoje foi diferente. Hoje você sentiu, e se sentiu é porque Deus te tocou. A questão agora não é mais, será que Deus fala comigo? Mas sim, o que você vai fazer com essa mensagem? Vai deixar passar? Ou vai começar hoje um novo ciclo de fé, confiança e transformação? A decisão é sua, mas saiba, Deus continua de braços abertos, esperando só um sinal seu. Reflita, o que o céu está esperando de você? Que parte da sua vida precisa ser entregue, confiada, restaurada? Deus já começou algo profundo hoje. E ele não vai parar, mas a ação agora é sua. Responda com fé, com ousadia, com oração. Se essa palavra falou com você, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa disso urgente. E me conta aqui nos comentários, qual parte dessa mensagem mais tocou o seu coração? Vamos juntos crescer, aprender e nos fortalecer na presença dele.